Olá, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra quem vos fala e eu estou aqui para comentar as questões das semanas 3 e 4 do PET 5 de vocês. Acompanhem! Na primeira atividade da semana 3, nós temos uma charge. Nessa charge, nós temos 3 personagens, possivelmente mãe e filho de um lado e do outro uma senhora com uma faixa. Nessa faixa está escrito democracia. A mãe e a criança estão de máscaras e a criança faz um questionamento. Deveríamos proteger aquela senhora. Ouvi dizer que ela também faz parte do grupo de risco. Então, pelo contexto, pelo uso da máscara, nós entendemos que se trata desse momento de crise, que é causada pela pandemia da Covid-19. A maneira como a condução dessa crise vem sendo realizada coloca em risco a democracia, já que a população não está sendo ouvida. Estamos sendo governados por um governante de extrema direita, o qual não acredita na ciência, propõe soluções sem o menor conhecimento de causa e toma atitudes cada vez menos democráticas. Dessa forma, a charge vem criticar justamente essa situação que estamos vivenciando e faz um alerta de que a democracia está em risco, já que as atitudes tomadas pelo governo não são nada democráticas. Na segunda atividade, nós temos outra charge e temos a seguinte questão sobre ela. Na charge abaixo, há uma forte crítica a um comportamento cotidiano da sociedade contemporânea. Qual é ela? Então, na charge, nós temos o Covid-19 sendo puxado por 2 homens, cada qual para um lado. De um lado, nós temos um homem pedindo a reabertura do comércio e do outro pedindo o fechamento do comércio. Então, qual seria a crítica feita nessa charge? Com a pandemia do Covid-19, algumas polêmicas surgiram em torno da condução da crise. De um lado, as autoridades propuseram o fechamento do comércio como forma de diminuir a circulação das pessoas e de promover isolamento social. Os comerciantes, obviamente, posicionaram-se contra essa recomendação devido aos possíveis prejuízos. A charge, portanto, critica essa divergência, já que cada parte possui fortes razões para se posicionar. Na sequência, nós temos a terceira questão. A partir da leitura desse texto acima, representado pelos elementos visuais constantes da charge, onde vemos uma representação do país em forma de seu mapa geográfico, em diálogo com a personagem do Banco Central, gostaria que você comentasse o que seria PIB e quais elementos afetam o seu crescimento. Então, esta seria uma questão para vocês pesquisarem. Eu vou comentar aqui mais ou menos, mas depois vocês façam uma pesquisa para que vocês tenham condições de dar uma resposta mais completa. PIB significa Produto Interno Bruto. O primeiro fator que influencia esse indicador é o consumo da população, ou seja, tudo aquilo que a pessoa gasta durante o mês, por exemplo. Quanto mais as pessoas gastam, mais esse PIB cresce. Se o consumo diminui, o PIB cai. Já com o salário baixo e os juros altos, o consumo pessoal acaba caindo e o PIB também. Os investimentos das empresas também precisam ser citados, assim como os gastos do governo. Também as exportações merecem ser mencionadas, já que fazem o PIB crescer na medida em que o dinheiro que entra no país é também gasto em investimentos e consumo. Então, em síntese, o PIB seria um indicador de como as pessoas estão consumindo, e se esse consumo está gerando crescimento para o país ou recessão. Iniciando a semana 4, nós temos uma tirinha. Mesmo que para a gente não seja tão perigoso, pode ser para outras pessoas. Temos contato com pessoas de saúde mais frágil. Precisamos ser responsáveis. Não podemos ser transmissores de doença. Na tirinha acima, vemos que as crianças estão concentradas em evitar a propagação do coronavírus, sinalizando uma elevada consciência crítica. Qual grupo elas intentam proteger? Sobre o que são suas preocupações? Procure preparar seu texto baseado nas imagens e nos conhecimentos que você possui sobre essa pandemia, sobre o contexto que a tirinha está inserida
e, claro, na sequência apresentada pelas frases. Então, respondendo a primeira pergunta, qual grupo elas intentam proteger? Se vocês voltarem ao segundo quadrinho, vocês obterão a resposta. No segundo quadrinho, elas dizem que possuem contato com pessoas de saúde mais frágil. Então, elas intentam proteger essas pessoas de saúde mais frágil. E depois a outra questão, sobre o que são suas preocupações. No terceiro quadrinho, por meio do gesto do garoto que esfrega as mãos como se estivesse lavando-as, mostra qual é a preocupação deles. Eles acham que higienizar as mãos seria uma forma de evitar a propagação do vírus. Na segunda atividade, temos a seguinte questão. Vamos de produção textual. A charge acima nos apresenta duas imagens e duas frases bem específicas acerca da invasão do planeta Terra por um visitante indesejado. Em qual momento e através de quais frases podemos afirmar que se trata do coronavírus? Como poderíamos nomear o visitante que está ao lado do planeta? Se houvesse a possibilidade de caracterizar o nosso visitante, qual seria esse perfil? Como seria sua proposta de visitante bem-vindo ao nosso planeta? Em que poderia nos ajudar? O que poderia nos ensinar? O que poderíamos trocar com esse visitante? Quais aprendizagens seriam possíveis? Solte sua imaginação e produza o seu texto. Antes, porém, precisamos responder às questões. Em qual momento, através de quais frases, podemos afirmar que se trata do coronavírus? Então, se vocês observarem, é por meio das frases que são fixadas no planeta Terra. Como poderíamos nomear o visitante que está ao lado do planeta? Provavelmente esse visitante seria um alienígena. Se houvesse a possibilidade de caracterizar o novo visitante, qual seria esse perfil? O visitante que já está no nosso país seria enigmático, invisível, misterioso, assustador ou mutante, né? Então, essas seriam as características do coronavírus. Vocês podem dar outras também. Como seria sua proposta de visitante bem-vindo ao nosso planeta? Então, o visitante bem-vindo seria aquele que trouxesse para nós a cura das doenças, né? Que é o que mais precisamos nesse momento. Paz, união, solidariedade. E em que ele poderia nos ajudar? O que poderia nos ensinar? Ele poderia nos ajudar a construir uma sociedade melhor para todos, né? E nos ensinar a sermos melhores como seres humanos. E o que poderíamos trocar com esse visitante? Quais aprendizagens seriam possíveis? Então, poderíamos mostrar ao visitante nossas qualidades, nossos aprendizados como sociedade milenar, mostrar que nós somos pessoas singulares, mas precisamos de todos e do nosso planeta para vivermos bem. É importante colocar para vocês que essas são apenas algumas sugestões de respostas. Vocês, de repente, podem ter outras, de acordo com aquilo que vocês pensam. Pelo menos nas respostas finais, vocês têm essa liberdade. A partir das respostas dadas, produza um texto em que, hipoteticamente, um alienígena tenta invadir nosso planeta em plena pandemia. Então, vai ser, portanto, um texto narrativo. Que desdobramentos podem surgir desse fato? Contextualize a história, crie diálogos interessantes entre o alienígena e o ser humano, de modo que no final haja uma proposta de solução para a crise que estamos vivenciando. Sejam criativos e façam uma boa produção textual. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo da sala. A vocês eu deixo um pensamento. O caminho da felicidade é imprevisível, mas é a surpresa de cada dia que dá sentido a esse trajeto. Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.